Glória a Deus, igreja. Graça e paz. Tudo bem, meu queridinho? Que bom ter essa família aqui unida com a gente, todos vocês. É uma bênção estar novamente aqui podendo transmitir o Evangelho, né? Essa palavra maravilhosa que é viva e eficaz em nossas vidas, né? Que nos transformam diariamente, não somente a nós, mas a quem está ao nosso redor, né? Que é o mais importante em nossas vidas. Bom, convido vocês agora ao Evangelho de Tiago. Capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Aleluia. Eu já vi o papelzinho aqui na frente, se chorar já tá tudo certo. Obrigado, Juan. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom, Pai, viemos novamente a seus pés, meu Pai, nos prostramos diante de Ti, meu Pai. Que hoje, meu Pai, essa palavra seja viva e eficaz em nossa vida. Nos transforma, meu Pai. Estamos aqui para Te ouvir, meu Pai, para Te adorar, pois somente Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, vale lembrar, né, algo interessante, a gente está estudando já o livro, que a gente vê já no capítulo 3, versículo 1, que Tiago está ali já falando para todos, né, que não, meus irmãos, não seja muitos de vocês mestres. Então Tiago vem falando sobre essa questão, né? E agora aqui Tiago começa com uma pergunta retórica. Por que uma pergunta retórica? Porque ele começa, quem entre vocês é sábio e inteligente? Então ele faz uma pergunta para todos que estão ali. Por que a gente vê isso? Por que está tendo essa confusão ali até então? Porque Tiago, não somente Tiago, mas como Paulo, a gente vê no livro de Paulo em Gálatas, que também ele fala isso para Timóteo, né, no livro dele. E também a gente vê em 1 João e na Epístola de Judas, que eles estão relatando exatamente essa confusão que está tendo ali, que é a confusão de falsos mestres, que são pessoas que vêm do judaísmo, que são convertidas ao cristianismo naquela época, eles se convertem e já querem ser mestre, querem ensinar, querem ser aptos a ensinar outras pessoas. Só que elas não entenderam ainda a essência do cristianismo. Que a essência do cristianismo sempre foi: sejais humildes, sejais pacíficos, sejais amorosos. Então a gente vê que eles estão combatendo esses falsos mestres porque os falsos mestres são orgulhosos. Os falsos mestres que estão ali, eles querem que a verdade deles seja dita, eles querem procurar um lugar de honra, que é o que todos procuravam naquela época, a maioria a gente vê os fariseus, que buscavam lugares de honra. Então essas pessoas que estão se convertendo ao cristianismo estão fazendo exatamente o mesmo caminho que os fariseus. Então por isso que Tiago, Paulo, 1 João e Judas, a gente vê essa questão, deles bater tanto ponto em cima dessa questão. A questão é, gente, não sejam muitos de vocês sábios, não sejam muitos de vocês mestres, porque será cobrado. Serão mais cobrados essas pessoas do que uma pessoa que está ali só para aprender, uma pessoa que está ali só para conhecer e entender. Sejais humilde, não busqueis lugar de honra, honraria. E a gente vê essa questão interessante de Tiago, porque Tiago é irmão de Jesus e Tiago se converteu ao cristianismo depois da ressurreição de Jesus, de Cristo, né, nosso Senhor. Então você vê a delicadeza de Tiago para tratar sobre isso. Ter o amor naquilo que está fazendo, o temor naquilo que está fazendo. E não buscar somente honra a ele. Tanto que quando a gente lê o livro de Tiago, em momento nenhum Tiago diz: eu sou irmão de Cristo, eu tenho autoridade para falar porque eu sou irmão dele. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu sou servo de Cristo. Amém. É isso que a gente tem que buscar, ser servo. E não buscar outras coisas. Tentar buscar
conhecimento só para arrotar conhecimento para outras pessoas, sabedoria. É o que a gente vem falando sobre isso. Quando você estuda a teologia é para conhecer mais sobre Cristo. Outras pessoas de dia buscam a teologia para quê? Para querer falar que está certo ou errado. Não, porque eu vi aqui na teologia, isso aí que está falando está errado. Está errado para repreender vocês, para buscar isso. A gente fala, tem pessoas que falam, a teologia esfria o crente. De jeito nenhum. Teologia deixa o crente mais cheio de Deus. Querer buscar mais fome do Senhor tem a teologia, porque ensina a gente a ser como Cristo vê, como Cristo via, entender o que acontecia naquela época, saber o que acontecia. Quando você estuda a teologia para querer conhecer mais que os outros, você não entendeu nada sobre Cristo. Infelizmente essa é a verdade. Mas não é que deixa o crente mais frio. A pessoa já tem essa plenitude nela, essa questão de querer talvez ser mais que o próximo, querer falar e saber mais que outra pessoa, mas não que a teologia deixe assim de jeito nenhum. A teologia na nossa vida é uma bênção, irmãos. Falo para todos que tiver a oportunidade de estudar a teologia, fazer um seminário, aprender mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer mais o verdadeiro Evangelho de Cristo em nossas vidas. Bom, deixei 3 pontos, né, como estou habituado já. O primeiro ponto é sabedoria verdadeira, que se mostra no caráter. Se mostra no caráter, então a gente já vê no comportamento, né? Então, aqui a gente já vê no versículo 13. Juan, pode voltar para mim? Versículo 13, obrigado. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, como eu disse para vocês, Tiago começa com uma pergunta para eles. Porque ele está tendo muita gente que se crê sábio, que crê que tem a sabedoria. A gente escuta essas pessoas, às vezes, nos dias de hoje, porque eu falo, o incrível da Bíblia que Tiago escreveu para aquela época, mas se a gente olhar para a época de hoje, acontece exatamente as mesmas coisas. Exatamente o mesmo problema que tinha antigamente está tendo nos dias atuais. Onde pessoas se crê sábio, pessoas creem que tem entendimento, pessoas arrotam isso para outras pessoas, mas no final essa sabedoria é terrena, não vem do Senhor. E a gente vai saber sobre isso, vai entender sobre isso. Então o Tiago começa a fazer a pergunta para eles, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Por que humildade que provém da sabedoria? Porque a gente sabe que a pessoa, quando pratica as coisas com humildade, com a sabedoria, é igual a Cristo. Cristo era humilde e manso. Cristo nos ensinou a ser assim. Cristo nos ensinou que a gente deve amar os nossos inimigos. Algo contrário a tudo que sempre foi dito no Antigo Testamento. Orar pelos inimigos. Querer o bem do seu inimigo. Amar é isso. Não é querer longe. Não é querer distante. Mas é orar pela vida dele, orar pela salvação dele. Assim como o Senhor Jesus Cristo chegou em nossas vidas, assim como o Senhor Jesus Cristo se mostrou a nós, filhos dele, hoje em dia, é isso que a gente tem que querer para o próximo. E não distanciar, não querer ser sábio, muito sábio, ter uma sabedoria terrena que não provém do Senhor. Em vez de agir com humildade, assim como o Tiago diz aqui, a gente age com arrogância, distanciando as pessoas de Cristo. A gente tem que saber, a gente tem que ter esse procedimento com as pessoas. É ser humilde de coração, estar disposto a ajudar, a demonstrar os frutos, os verdadeiros frutos que vêm do alto. É isso que Tiago está dizendo para eles. Juan, versículo 14, por favor. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Então a gente vê exatamente o problema que estava tendo ali na igreja, na época, que as pessoas se achavam ser sábios, se achavam ser inteligentes e se gloriavam-se disso. Falavam e não aceitavam, falavam, não, é assim mesmo, tem que ser, eu tô com a verdade é minha, a verdade me pertence. Então a gente vê que eles estavam sendo motivados, a motivação deles era terrena.
Era uma sabedoria terrena. Por quê? Por que sabedoria terrena? Por que a gente bate tanto nesse ponto que o Tiago está dizendo ali, sabedoria terrena? Porque a sabedoria terrena, ela só causa confusão, divisão, problemas. Porque quando a sabedoria vem do alto, a sabedoria de Deus, é amor, mansidão, alegria, união. E a gente vê que a sabedoria terrena, ela é por caminhos errados. Inveja. Quantas coisas a gente vê sobre isso? A pessoa se acha sábia passando o pé em um colega de trabalho. Na frente dessa pessoa é amigo, nas costas quer derrubar. E ele acha que é sábio. É isso que está acontecendo ali com os irmãos. Eles estão se gloriando em cima disso, em cima de derrubar os irmãos, para pegar talvez o cargo mais alto, o lugar do próximo, para difamar. A gente fala, né, a malandragem. É isso que está acontecendo ali com eles. Estão sendo malandro, querendo ser sábios, se gloriando disso, rindo, né, debochando, às vezes de algumas situações, mas não agindo com a sabedoria do alto, só causando confusão. Quantas pessoas a gente vê nas igrejas hoje em dia, fala, eu sou filho de Deus, sou cristão, mas a primeira oportunidade que tem, está fofocando sobre a vida do irmão, está difamando o irmão. Você não vê essas pessoas pedindo oração, mas para falar mal é o primeiro, mas para chegar em você e falar assim, vamos orar pelo irmão, ou orar por mim mesmo, né? Não vê. Mas aquele irmão lá não vale nada, aquele irmão não presta, aquele irmão lá, aquela irmã não sei o que, a irmã vem para a igreja, mas dia de semana não sei o que, falando mal da vida alheira, mas para pedir oração, não quer. É esse o distanciamento. E a pessoa acha que é cristã, a pessoa acha que é sábia. Você não sabe julgar o problema do meu irmão aqui na tua frente. Eu estou vendo o problema. Aí você olha para a vida da pessoa e fala, e o seu, amado? Como é que está a sua vida? Amarga, né? Vida amarga. Dando um cafezinho com açúcar, glória a Deus. Ai, gente, mas é isso que o Tiago está falando para eles ali. Não seja motivado por inveja e ambição egoísta. Que isso não vem do Senhor, isso não vem de Deus. Versículo 15, por favor. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Então aqui a gente vê a classificação que Tiago tem sobre essa sabedoria. Que ela é terrena, porque já não vem do alto, é terrena. Humana, porque é da gente. Uma sabedoria é algo que tem na gente, é da carne. É a nossa carne que grita. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais pesado que Tiago diz a eles, que para mim é um ponto que eu, às vezes, paro para pensar quando eu li esse texto aqui, eu falei, gente, é demoníaca. Então a gente vê que a revelação por trás de todos os pensamentos que está acontecendo ali com eles, é o inimigo agindo através da vida deles. É o que a gente fala, é o que o Paulo diz para nós. Vigiai e orai, para que não caia. Estejam vigiantes. Não dorme, cristão. A gente sabe que o inimigo não dorme. A gente, às vezes, como filhos de Deus, a gente acha que a gente está salvo, está tudo bem, está tudo certo. E a gente abre brechas na nossa vida. E se a gente abre brechas, o inimigo trabalha através de nós. É isso que está acontecendo com eles, é isso que aconteceu ali, no exato momento, no presente momento na vida deles. Porque eles achavam que estavam fazendo para Deus, achavam que estavam sendo sábios com a sabedoria de Deus, do alto, corrigindo os outros, falando, difamando, talvez eu estou ajudando. Eu estou falando mal do irmão aqui, mas não é que eu quero o mal dele não. É só para a gente corrigir o mal que ele está fazendo, né? Que é errado, então estou corrigindo, estou ajudando. Agindo errado. Agindo errado. O seu coração revelava o que estava por trás daquilo. Às vezes inveja. Às vezes tinha um rancor ali guardado na vida dele. Para prejudicar as pessoas, prejudicar os irmãos. A gente vê esse tipo de questão que é o que acontece hoje em dia. Nos dias de hoje a gente vive exatamente isso nas igrejas. Na nossa comunhão, na nossa comunidade cristã. Infelizmente ainda tem esse tipo de pessoa.
de pessoa que em vez de pedir para orar, vamos jejuar pelo irmão, pela vida dele, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração pela vida do irmão. De jeito nenhum, não vê. Mas quando é consigo mesmo, vamos fazer uma campanha para mim. Campanha de oração aí, jejum, estou precisando. Mas pelo próximo não. Onde está o mandamento de Deus na nossa vida? Amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Onde está esse mandamento? A gente fala, Deus, no Antigo Testamento, 10 mandamentos. Jesus vem, transformou os 10 em 2. Amai a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Muitos falam, né? Hoje em dia é mais fácil. Você olha para a pessoa, mas você não consegue nem amar os que estão perto de você. Como que é fácil? Onde está a facilidade se você não consegue amar? Se você não tem amor? Se você não tem amor, como que é mais fácil se você não demonstra o amor que Jesus teve por nós? O amor genuíno. O amor que o levou à cruz. O amor verdadeiro por todos nós. A gente não está pedindo aqui para você morrer por irmão não, gente. Tá? É para orar. Orar pelo irmão. Jejuar pelo irmão. Interceder pela vida do irmão. Mas não. Busca só para si mesmo. Eu falo mal do irmão porque talvez eu quero o lugar dele. Eu falo mal do irmão porque minha vida está um desgosto, então eu quero a vida dele também assim. Pensamentos errados. Motivos errados. E causa divisão. Infelizmente é a sabedoria falsa, né? Sabedoria falsa é isso, causa divisão. Versículo 16, não, por favor. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Onde existe isso na vida nossa de uns cristãos, é isso que acontece. Onde os pensamentos são errados, atitudes são erradas. Não tem como você ter pensamentos errados e atitudes certas. Se você preenche o seu coração com pensamentos negativos, com problemas na sua mente, xingamentos, coisas mundanas, coisas carnais, as suas atitudes vão ser parecidas. Porque é o que a gente fala, o seu coração reflete aquilo que você sente. Você demonstra. Se o seu coração está cheio de amargura, o que sair da sua boca vai ferir outra, vai ferir uma pessoa. Porque você não consegue segurar isso. A gente não consegue. Então, se o nosso coração está cheio de humildade, de amor, de paz, você vai chegar perto da pessoa humilde, paz, carismática, alegre, feliz. Você vai refletir isso. Mas se dentro de nós o coração está cheio de raiva, de ódio, você vai refletir isso também. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E a gente vê exatamente isso no livro de Gálatas. A gente vê isso no livro de 1 João, em Judas. O Judas é só um capítulo. Mas a gente vê exatamente isso em Timóteo. Paulo dizendo a Timóteo para tomar cuidado com esses falsos sábios, falsos mestres. Porque ensinava, a gente até que ouve algumas coisas, a gente acredita no que a pessoa está ensinando. Porque você vê que a pessoa, né, às vezes tem um doutorado acima do nosso, né? Então fala de uma forma que te convence, às vezes você ouvindo, mas distorce todo o contexto. Distorce toda a verdade. Para si mesmo. Buscam somente o motivo errado e causa divisão. Que não sejamos assim, irmãos. Que não sejamos assim. Próximo. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Isso aqui eu deixei aqui pra gente ver. Juan, pode pôr em Mateus 5, versículo 8, por favor.
bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Esse versículo está lá em Mateus 5 e é o Sermão do Monte, para quem não conhece, é Jesus ensinando no Sermão do Monte. Então a gente já vê que aqui Tiago volta a dizer que a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria onde não há confusão, não há conflito, onde a gente corrige o irmão, mas a gente corrige com amor. A gente não corrige o irmão com arrogância, cheio de sabedoria, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu posso. Nada disso. Com amor, assim como Jesus sempre fez. Sempre Jesus foi assim. A gente vê as palavras, eram duras às vezes de Jesus. Teve palavras duras sim. Mas com humildade, a gente via a humildade de Jesus em falar duramente. A gente não via ele passando do limite, saindo do limite, para ensinar o irmão que talvez estava em pecado, talvez estava em erro. A gente não via ele saindo do limite para falar sobre isso, gritando, esperneando, dando com os braços, gesticulando, né? Às vezes até querendo bater na pessoa. Eu vou te bater por causa desse teu pecado. Não, nada disso. A gente vê ele humilde, ensinando, falando. Cuidado, a gente vê a questão da adúltera, né? Jesus olha para ela, tá ali eles querendo julgar, Jesus olha para ela e vai, não peques mais. Às vezes hoje em dia a gente fala sobre isso. Hoje a gente está até conversando sobre essa situação. José, pai de Jesus, quando descobriu que Maria estava grávida, ele ia embora. Para quê? Para que a culpa caísse sobre ele. Que ela era virgem, era noiva. Então ele queria ir embora para que caísse sobre ele, para não cair sobre ela. Porque naquela época uma mulher parecesse grávida e não fosse do noivo, ela ia morrer apedrejada. Então José assumiu toda a culpa que não era dele. E quis ir embora. E o Espírito Santo, né, o anjo do Senhor, veio e fala para José ficar. A gente ter depois a desenrolar dessa situação. Que bênção que é. E hoje em dia, se acontece algo assim com a gente, já vai nas redes sociais, chama de tudo qualquer nome, né? E não sei o que, difama a pessoa. Vai corrigir um pecado do irmão, às vezes, em vez de ser manso e humilde de coração, explicar o erro. Porque você tem que explicar, a gente tem que falar o que a Bíblia diz e não o que a gente acha. Mas não, a pessoa acha que está no direito dela. Vrau! No Instagram. E nome daqui para pior, né? E depois acha que está certo. Não, estou certo. Eu fiz a minha parte, porque Deus manda a gente corrigir as pessoas, manda a gente avisar elas sobre o caminho que estão seguindo. Mas de que forma? A atitude que a gente toma vai levar a pessoa mais perto de Deus ou vai distanciar ela mais de Deus? A gente reflete o Espírito Santo em nossa vida. Jesus diz, sejam sal da terra, luz no mundo. A gente está refletindo isso? A gente está refletindo Jesus através de nós, nas nossas atitudes? A gente reflete os bons frutos? A gente é imparcial? A gente é imparcial ou a gente é parcial? Porque com o inimigo, com o amigo, a gente age de uma forma. Com o desconhecido a gente age de outra. A gente é assim, parcial com alguns. A gente tem que ser imparcial e sincero. A gente tem que ser verdadeiro. Mas com todos iguais. Tratar todos iguais. Ah, porque eu conheço mais fulano, então com fulano sou mais tranquilo. E com ciclano que eu não conheço, vral, chicotada nele. A gente é assim? Está refletindo Cristo? A pessoa olha para você e vê Cristo através de sua vida? Através de suas palavras? A sabedoria que você acha que é sábio e dizer, ela é terrena ou é do alto? Produz união ou confusão?
Produz amor ou arrogância? É esses dois lados, vida ou morte. É exatamente isso. É o que a gente viu no capítulo anterior também. Com a boca bendizemos a Deus e com a mesma boca amaldiçoamos o irmão. A imagem e semelhança de Deus. É a língua, gente. Temos que controlar a nossa língua. E a gente tem que ser cheio de misericórdia. Pois o Senhor, Ele é cheio de misericórdia por nós. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Assim diz a sua palavra. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Então, para o próximo capítulo, por favor. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Então a gente vê que o fruto que vem do alto é isso. Traz paz, traz conforto, é manso, é humilde. Os frutos terrenos é o contrário. A sabedoria terrena é o contrário. É completamente diversa, completamente oposto. É o oposto de tudo isso. E algo interessante para a gente entender sobre a sabedoria, que eu deixei aqui. Juan, você pode colocar para mim Jó 28, vamos ler do 28 ao 28. Jó 20, e vamos estar lendo do 20 ao 28. Jó 28, 20, vamos ler até o 28. Amém. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor seu. Deus conhece o caminho até ela, só Ele sabe onde ela habita. Pois enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando estabeleceu um limite para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então a gente entende, aqui no texto, que a gente leu de Jó, que a sabedoria é a gente temer o Senhor. Amém. E se a gente teme o Senhor, a gente anda no caminho dele, amém? Amém. A gente tenta andar no caminho dele. Às vezes é árduo, é difícil, a gente sabe. Mas a gente teme o Senhor. Essa é a sabedoria. E afastar do mal, sair do caminho do mal, é o entendimento. Às vezes a gente lê, a gente fala, cara, é difícil, mas a gente lê um texto assim, a gente fala, é tão fácil, né? Tão fácil. Temer o Senhor e afastar do mal. É simples. É simples, meus irmãos. Então, para concluir, eu deixei aqui a sabedoria, né? O tipo de sabedoria terrena, é humana e demoníaca. As evidências que a gente vê através dessa sabedoria é inveja, ambição, divisão, e o resultado disso é confusão e maldade, todo tipo de maldade, né, que a gente vê acontecendo. Mas a verdadeira, a de Deus, a do alto, a do Senhor, ela é pura, tem paz, tem os frutos espirituais. E o resultado é justiça e paz. É isso que a gente tem que buscar, irmãos. Oremos mais, consagremos mais o nosso dia ao Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passemos mais momentos com Ele, pedindo a sabedoria que vem do alto. É o que eu digo sempre, e é o que a gente faz sempre. Em várias situações de nossa vida, a gente fazer a mesma pergunta todos os dias, em algumas ocasiões da nossa vida. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Esse é o temor. Pois antes de responder qualquer coisa, antes de responder sem pensar,
a gente pensa e pergunta, o que Jesus faria? Esse é o temor. E o entendimento é afastar do mal, de todo o mal possível de nossas vidas. Afastemos dele. Tentemos viver em santificação ao nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Ele fez, estando aqui conosco, assim como Ele nos ensinou, segundo as suas Escrituras. Que possamos ser exemplos de Cristo aqui na terra. Que possamos alcançar mais os seus filhos, que precisam da verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Essa é a verdade em nossas vidas. Isso é o que entrou em nossas vidas, irmãos. É o verdadeiro Evangelho. Pois sabemos o nosso destino. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Não estamos perdidos. Nós não estamos perdidos. Mas muitos ainda estão. Mas que alcancemos eles com a sabedoria do alto. E não com a terrena. Pois a terrena vai distanciar eles ainda mais da verdade de Cristo Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Convido-os para ficar de pé.